didática das provações. Vamos hoje conhecer a justificativa número 53 para que ocorram provas em nossa existência. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer entender que não somos todos suficientes contra os poderes do mal e que, em algumas duras experiências, podemos sim vacilar e falhar com Deus e com o nosso semelhante. As mesmas pessoas que sempre demonstram controle em situações muito difíceis podem, em determinadas experiências, resvalar na fé, mas isso não indica necessariamente que essa pessoa é desprovida de mansidão e paciência. Foi um caso isolado e muito pontual, mas aconteceu. Versículo bíblico pertinente a este tema. Então, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. Números 20, verso 11. Em Cádiz, no deserto de Zim, mais uma vez aconteceu de não haver água para o povo, e lá se foram eles novamente contender com Moisés e Arão, pressionando-os severamente a explicar o porquê de tê-los levado até ali para, entre aspas, perecerem de sede, tendo eles alegado, inclusive, que melhor teria sido se não tivessem deixado o Egito. Na experiência anterior, relacionada a esse problema em Refidim, Moisés comportou-se de forma exemplar, manifestando autocontrole, paciência e mansidão, e também muita fé em Deus. Ele ainda dirigiu-se ao Senhor em oração em favor do povo para que Deus não os destruísse. Inclusive, nesse episódio, Moisés rejeitou a possibilidade de ser o novo Abraão, já que recusou a oferta do Senhor de destruir aqueles pecadores obstinados e fazer dele uma nova nação. Interessante isto. Teríamos tal abnegação? Desta feita, havia a necessidade de que o povo fosse repreendido por causa da sua dureza de coração e falta de fé em Deus, pois já ficara mais que comprovado que as águas seriam providenciadas sempre que necessário. Refidim era a prova disto. Então, há que se considerar que sim, essas pessoas não tinham o direito de mais uma vez tentar o Senhor e provocá-lo à ira, sendo que bastava somente uma reunião dos líderes com Moisés e Arão, dizendo, quem sabe, ore ao Senhor para que nos envie água. Ou então, por favor, Moisés, clame a Deus por nós para que repita o maravilhoso milagre de Refidim e nos dê novamente as águas de que tanto necessitamos. Ou ainda, Moisés e Arão, dar-se-á o caso de termos ofendido novamente ao Senhor e por isso estarmos privados aqui da água? Ou, quem sabe, poderiam dizer ainda, estamos aqui para juntos pedir perdão ao nosso grande Deus e que Ele nos limpe dessa culpa. Não seria melhor assim? No entanto, o que se viu foi uma nova e descabida rebelião, onde não só o amor de Deus foi novamente posto em xeque, mas seu próprio caráter, já que o povo que tantos favores recebera de Deus acusou-o de abandoná-los para morrer de sede e que errou ao tirá-los do Egito. Mas, como sempre foi nos cuidados de Deus por todos, ele mais uma vez criara uma ocasião de aprendizagem para o povo, inclusive para o próprio Moisés. A ordem era clara. Toma o cajado e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falarás à rocha perante os seus olhos, e dará a rocha a sua água. Números 20, verso 8. No entanto, Moisés estava deveras abalado pela atitude tão baixa do seu povo para com Deus e para com ele. Tomado de súbita ira, ao invés de falar à rocha, ele bateu nela com o seu cajado e ainda o fez 2 vezes. Ao ferir a rocha, Moisés pecou contra Deus
e deu um mau exemplo para o povo. O seu pecado, como líder, foi mais grave, pois ele era uma referência para os seus liderados. A rocha era um símbolo do próprio Jesus, e a atitude de Moisés ali foi totalmente contrária à tipologia proposta pelo Senhor, de que não necessitamos jamais de atitudes de desespero, de violência ou de shows à parte na presença do Senhor, com demonstrações físicas exageradas como danças, saltos, gritarias, contorções e coisas do tipo para obter o seu favor, mas simplesmente necessitaremos nos achegarmos a Ele com fé, humildade, reconhecimento e reverência. Em nossos dias, há muitas denominações e pessoas que preferem utilizar-se de recursos audiovisuais extremos e de movimentos físicos exagerados, contorções e toda ordem de pirotecnias para chamar a atenção dos céus, sendo que nada disso foi pedido pelo Senhor, quando dos momentos de busca da sua face. Se nos lembrarmos da ocasião em que Elias desafiou os 850 profetas de Baal e Azerá, veremos que na busca dos favores desses falsos deuses, aqueles homens desesperados utilizaram-se de todos esses tipos de recursos, dançando, pulando, gritando, batendo em seus instrumentos musicais e até mesmo mutilando-se com lâminas, com o intuito de fazerem-se ouvir e ver. Elias até mesmo zombou deles, pedindo que gritassem mais alto, pois talvez os deuses deles estivessem mais longe do que imaginavam, ou, quem sabe, dormindo. Na sequência dessa cena tão lúdica e dessas ações inúteis, Elias, calma e solenemente, organizou o altar, a oferta e os demais itens necessários, e fez uma breve oração ao Deus vivo, sendo prontamente atendido. Uma das grandes lições ali, dentre tantas que foram aprendidas, está essa de que o Senhor não depende de shows e mega manifestações para ser ouvido e tocado. Aliás, ele nem espera isto de nós. São coisas simples que o fazem feliz e muito mais disposto a inclinar-se a nós. Mas Moisés se descontrolou ali e promoveu uma cena bem diferente para os seus espectadores, algo que não haviam visto ainda naquele tão manso e paciente homem de Deus. Talvez esse seu comportamento tenha sido mais impactante do que a própria água que jorrou imediatamente da rocha ferida 2 vezes pelo cajado de Moisés. No entanto, não devemos ignorar o fato de que até mesmo nessa sua atitude mais grosseira, Moisés passou lições importantes para o povo que ali estava, ensinando, por exemplo, que as pessoas estavam fora de si ao agirem daquela forma contra Deus e contra ele, levando essas pessoas a refletirem no fato de que estavam sendo muito baixas em sua fé, sabendo que o Senhor já operara um milagre nesse mesmo contexto, lá em Refidim, e de que estavam indo longe demais em suas murmurações e indevidas acusações. Essa provação não visava transmitir lições somente ao povo rebelde e murmurador, mas também tinham como foco o próprio líder Moisés. Ele também estava sendo provado por Deus para que percebesse que também ele era limitado e dependia muito mais do Senhor do que provavelmente estivesse imaginando naquele dia. Não sabemos o que se passava na mente de Moisés nos dias e momentos que antecederam esse acontecimento. Pode ser que o Senhor necessitasse frear o seu servo, pois o mesmo poderia estar se aproximando de situações mais graves para a sua fé e, consequentemente, para o seu futuro. Ocorre que Moisés aprendeu as lições do Senhor para ele nesse episódio e prosseguiu fielmente em sua missão de liderança,
levando o povo até às fronteiras de Canaã, conforme lhe fora designado fazer. Assim, Deus ensinou-nos importantes lições nessa ocasião de provações para Moisés e seu povo, esclarecendo também que todos os seres humanos, até mesmo aqueles que estejam mais próximos de Deus em sua vida de consagração e fé, podem resvalar e até mesmo cair. Há o iminente risco para essas pessoas especiais que mantêm íntima e intensa relação com Deus através de uma vida de comunhão constante, de cultivarem o senso de que está tudo resolvido, de que sua proximidade com o Eterno lhes garante total segurança contra as armadilhas do inimigo e que, por isto, podem às vezes aventurar-se em terrenos encantados. Aí é necessária a intervenção divina para fazer com que despertem para a realidade. Estejamos muito mais atentos do que estamos hoje. Peço que você compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Amanhã concluiremos a justificativa número 53 para a ocorrência de provações em nossa vida.